Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Como é que foi de feriado? Um feriado prolongado, que deu para dormir bastante, roncar bastante, peidar bastante, que é muito bom. Hoje, gente, quinta-feira, estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Disputa, o podcast das bonecas, as mais belas de Belo Horizonte, né? E hoje a gente tem duas convidadas especialíssimas. Sheila, né, nossa companheira de trabalho, de ativismo, que vai estar aqui hoje para falar também para ela sobre falar do projeto dela, né? Me enrolei tudo. Falar do projeto dela, que também faz parte desse edital que a gente está participando, e ela vai falar um pouquinho do que é o projeto dela. E também hoje temos a nossa maravilhosa Bárbara Lobo, que está diretamente de Portugal, né? Hoje nós temos uma convidada internacional, gente. Internacional, mas está chique. E vai falar com a gente aí no âmbito do direito, né? O direito e o trabalho sexual, que ela é especialíssima nisso. Inclusive a tese dela de doutorado ou mestrado, amiga? Foi de doutorado. De doutorado, doutora de doutorado, que falou sobre isso e é muito bacana. Inclusive, eu usei a tese dela como base no último artigo que escrevi para falar sobre tráfico de pessoas, né, e o trabalho sexual. A minha base de pesquisa foi a tese da Bárbara. Então, hoje vai estar bacana. A gente vai pegar alguns ganchos do que aconteceu aí durante a semana na internet e vamos discutir os assuntos. Né, Jennifer? Isso. Né, Baronels? Bom dia, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo ou ouvindo, não é? Somos aqui putas empoderadas para dizer o que nós viemos mostrar que viemos, né? Disputa. A gente chegou. Podcast chegou chegando, hein? Chegou chegando. Bem-vinda, meninas. Jennifer maravilhosa, como sempre. Né? Então, amiga, eu achei muito interessante essa semana. Não sei se você viu, até compartilhei no Instagram, uma moça que trabalha, é da área da educação, e ela fez um post reclamando de que ela tinha trabalhado mais de 3 meses e o que ela tinha recebido não somava mais de R$1.000. Né? Mas ela teve a infelicidade e a desonestidade mesmo de comparar isso a um trabalho sexual. Estou cansada de me prostituir na docência. E eu fiquei muito brava, né? Porque as pessoas fazem esse tipo de comparação como se a gente, que é prostituta, ganhasse tão pouco quanto eles, né? João Vitor me ligando. E ganhasse tão pouco quanto eles. Não é, né? A gente valoriza o nosso corpo, a gente valoriza o nosso trabalho. Vamos colocar as cartas na mesa e falar a realidade, né? Todo mundo que trabalha no sistema capitalista tem o seu corpo objetificado. Isso não é privilégio entre aspas, e não está não é exclusivo das prostitutas. E esse comentário infeliz, só fazendo um adendo, veio calhar numa semana, né, em que nós aqui no Brasil comemoramos o Dia do Professor. Então, assim, nós temos que pensar e refletir em que quadro essa profissão é vista, né, ou é valorizada, não é? Então, assim, é muito triste, né? Seria uma data para a gente estar falando bem da profissão e nós estamos aqui falando que uma professora infeliz, né, com seu salário, com sua posição, é muito triste e lamentável. Eu trabalhei muitos anos na área de educação, com inclusão de pessoas surdas. Eu sou tradutora de Libras há quase 21 anos. E é muito triste quando a gente vê uma situação dessa de comparação, né? E a educação, o que seria de todas as profissões se não fosse a do professor, infelizmente. Sim, sim, eu vejo assim, tanto a maternidade quanto o trabalho sexual dizem muito da apropriação privada e coletiva do corpo, né, das mulheres, especialmente. Sim. São pessoas que não sabem nada sobre a maternidade, não sabem nada sobre o trabalho sexual, se sentem autorizadas para falar sobre um e outro, não é?
Eu fico, assim, a Sam, sabe, eu aprendo tanto com a Santuza, desde a primeira vez que a gente conversa, e nesse aspecto ela sabe que eu tenho mesmo uma ética no meu trabalho, sabe, de nunca querer me ver como uma pessoa que vai dar voz ou vai ecoar aquilo que as trabalhadoras sexuais estão dizendo. Então, assim, eu acho que esse tipo de comparação infeliz é uma confusão própria que decorre do estigma, uma confusão que tenta associar o tempo todo o trabalho sexual à exploração sexual. Para mim, as pessoas que fazem esse tipo de comparação, elas não têm um pingo de noção da realidade, não têm consciência de classe, porque ser classe é se reconhecer enquanto categoria trabalhadora, e a categoria de trabalhador professor, apesar de ter as suas desvalorizações, não tem ali uma série de enfrentamentos que as trabalhadoras sexuais têm na socialidade, no seu dia a dia. Nós não estamos, por exemplo, sujeitas a uma violência, a não ser em manifestações, especialmente em governos de determinados partidos, sujeitas à violência, especialmente por parte do Estado, institucionais, como as trabalhadoras sexuais vivem. Eu, como professora, eu nunca fui perseguida pelo Conselho Tutelar em virtude da minha profissão, diferentemente, por exemplo, da Santuza. Então, comparar a desvalorização da minha profissão como professora ao estigma, à discriminação e à violência e às opressões que sofrem as trabalhadoras sexuais, isso é reflexo de uma ignorância que a gente fica naquele dilema, se vale dar palco para uma ignorância dessa. Sim. Mas eu acho que, tipo assim, são essas pessoas ignorantes, né, que acabam que manifestam um pensamento que é majoritário, infelizmente. E eu penso ser importante esse debate justamente para nós conseguirmos expor, sabe, de que forma a ignorância é translúcida e ela só contribui para a discriminação tanto das trabalhadoras sexuais quanto para a apropriação, de uma forma geral, do corpo das mulheres no sistema capitalista. Né? Não cabe comparação desse jeito. Não cabe comparação dessa forma. Não, e essas comparações que fazem, né, o tempo todo, como se a gente, que é trabalhadora sexual, a gente faz qualquer coisa por qualquer R$1, por qualquer preço. Não é. E isso, na verdade, acontece. A gente vê aí, a gente está num país que tem hoje 13 milhões de desempregados, que um monte de gente está se sujeitando a trabalhar 8, 10 horas por dia por menos de um salário mínimo. Né? Então, essa questão de fazer qualquer coisa por qualquer preço não está ligada diretamente ao trabalho sexual. Não é assim que funciona. Às vezes, acho muito... Às vezes eu acho que as pessoas fazem esse tipo de comparação para se sentirem melhor mesmo, sabe? É claro, é claro. E é desqualificado, um argumento desqualificado, porque eu penso que se você tem o privilégio de estar numa profissão ou num trabalho em que você é reconhecido formalmente, com várias leis elaboradas tanto no âmbito legislativo quanto normas sindicais, se você é amparado por um sindicato, coisa que as trabalhadoras sexuais ainda não têm a possibilidade, especialmente no Brasil, intelectualmente, eu não falo nem intelectual, porque para mim quem faz esse debate não trabalha a intelectualidade dessa forma. É a desonestidade pura e simples de não se reconhecer no seu privilégio enquanto categoria profissional, formalizada e reconhecida, em detrimento de uma categoria profissional que é sistematicamente colocada na informalidade e não reconhecida em todos os direitos que deveriam ser reconhecidos. Sim. Entendeu? Sim. Então, é desonesto isso. Total. Eu estava lendo hoje, não sei se você conhece o sindicato Strans, que é o sindicato francês. Sim. E aí, hoje, eles fizeram uma publicação de que o governo, porque na França o trabalho sexual ele é proibido, né? Lá funciona um modelo nórdico, que é a criminalização do cliente. Eu falei isso no outro podcast. E aí o governo francês oferece para as trabalhadoras um valor de 300 euros para que elas deixem de exercer o trabalho sexual. E aí o sindicato colocou um gráfico mostrando qual que é a média salarial entre os franceses. E 300 euros está abaixo da linha da miséria.
na França. Então as pessoas querem que as putas deixam de ser putas, mas para pagar uma merreca que não dá nem para ela sobreviver. Então, tipo assim, essa galera quer manter a gente mesmo na situação de miséria para que a mão de obra nossa continue sendo barata. Barata, explorada, Explorada. Né? Identificada. Porque lá é diferente, aqui diferente que é na França, aqui o que pentelha a gente é a tal das feministas radicais. As feministas radicais vão lá nas zonas, tirar as mulheres da zona para fazer, vai lá na minha casa e faz uma faixinha de R$50. Deus que me defenda. Isso deixa a gente numa situação de precariedade. E de dependência deles. Dependência. Mais uma vez, a relação capitalista. E outra coisa também, Santuza, eles gostam de usar muito a nossa história em prol de benefício a eles. Exatamente. Eles vendem as nossas histórias caríssimas, sendo que o recurso que é repassado pra gente pelas nossas histórias, pela nossa vida, é o mínimo do mínimo. É a miséria que eles reduzem e jogam ali pra gente e acham que a gente é obrigada a viver com aquilo. Sendo que eles constroem impérios em cima da nossa história. E isso é uma injustiça. Exatamente. Perfeito, muito aqui em Belo Jennifer. Horizonte é isso. As ONGs, Perfeito. algumas ONGs aqui em Belo Horizonte são assim, pega as histórias da gente, joga na internet, na mídia, arruma patrocínio e, de repente, faz um império e, de repente, descarta a gente como se a gente nunca tivesse existido. Foi uma história, pega outra história. Aquilo que foi falado bem no início, né? Usa a nossa voz, usa uma pessoa que está usando o nosso direito de fala sem ter propriedade e vivência do que nós passamos no dia a dia, né? A pessoa não tem autoridade nenhuma para falar de prostituição se nunca foi para uma esquina, se nunca foi para uma zona, se nunca entrou numa boate assim, para poder fazer algum tipo de trabalho sexual. Então, assim, é aquela coisa, a pessoa só vai saber mesmo ter propriedade, mas isso cabe a nós, enquanto trabalhadoras sexuais, nos unirmos, né? E termos essa consciência que a Sheila está citando aqui agora. Tomar esses espaços que a gente falou, tomar esses espaços que sempre deveria ter sido nossos. Né? Porque as pessoas acham que a gente é incapaz de pensar, que a gente é incapaz de falar. A gente não tem estudo. Né? Que a gente não tem estudo. Que aí a gente precisa dessas pessoas para falar por nós. Não, querida, essa fase acabou. E outra coisa também, Santuza, essas pessoas geralmente camuflam muito bem essa situação em pequenos benefícios, onde outras trabalhadoras sexuais mais simples, que não têm a cultura que a gente tem, interpreta que é uma doação bem, mas não é. É algo para roubar a história delas, para se beneficiar. Então, assim, é muito importante também alertar essas meninas para elas ficarem atentas sobre esse pessoal. Com quem que elas estão trabalhando, né? Agora, eu só não acho, Jennifer, que seja uma questão assim, é óbvio que é justamente para se refletir, que não seja só uma questão de pequenos benefícios, não. Tem muitas instituições e muitas associações que, em nome de retirar pessoas da prostituição ou do trabalho sexual, recebem recursos, tanto internos quanto internacionais, elevadíssimos. Então, essas pessoas militam contra o reconhecimento do trabalho sexual, porque reconhecer o trabalho sexual implica uma perda muito significativa de recursos, tanto em real, quanto em euro, quanto em dólar. Sim. Sabe? Então, elas apregoam um trabalho de retirar as mulheres do trabalho sexual, enquanto nós temos várias pessoas que estão embolsando, não é pequenos recursos, não. São muitos recursos destinados a trabalhos de caridade ou de tirar mulheres dessa vida e que estão embolsando. Então, tipo assim, tem interesses econômicos por trás também do não reconhecimento do trabalho sexual, que esses recursos que são repassados por essas entidades, sabe? Então, a gente vê muito isso. Por isso que a gente trabalha muito com fundos que são elaborados por redes internacionais que são ali incentivadoras do reconhecimento do trabalho sexual. Sim, a Rede Umbrella é uma delas, né? Vai tirar. Exatamente. A Rede Umbrella é uma delas. Então, assim, não são só pequenos recursos, não. Tem muita gente ganhando muito dinheiro no mundo com a promessa de que vão tirar pessoas do trabalho sexual. E são pessoas egoístas, que só estão pensando nos fundos que vão para os seus bolsos e contas bancárias. Verdade, porque enquanto a gente sobrevive, eles vivem em cima do luxo extraído, em cima da nossa história, sobre nossas dificuldades, sobre tudo que a gente passa, sobre tudo que a gente vive.
Então, assim, e isso está crescendo cada dia mais, porque eles estão fazendo uma militância da procriação a isso. Um espalha pro outro, vai levando pra família, vai espalhando. Tá uma coisa assim, tá uma desigualdade muito, assim, vista e sem ninguém fazer nada. Então, a gente tem que abrir a boca e colocar a boca no trombone mesmo. Por mais que eles estão blindados, que as pessoas estão meio blindadas, né? Muitas dessas ONGs são blindadas por patrocínios de empresário, pela política do contra. Então, tudo isso conta. Então, de repente, a gente tem que romper e fazer um barulho para eles verem que a gente também tá, né? É por isso que essa galera não gosta que a gente fala. Vale. Porque quando a gente abre a boca para falar, a gente vai encontrar mão de tudo aquilo que faz eles ganhar dinheiro. Né? Então, aí quando a gente aparece mais, vê que eles dizem, você é rica. Você é branca. Você é puta de luxo. E é tudo mentira. Aqui tá todo mundo aqui é trabalhadora de zona. Sim. Todo mundo correndo atrás. Ninguém aqui é rica, não. A gente trabalha todo dia pra gente ter um mínimo... Dos mínimos. De conforto e de dignidade. Né, pra poder comer e não faltar. Porque as putas trabalham em troca de prato de comida. Minha filha, para com essa história, essa conversa velha, que nenhuma puta dá em troca de prato de comida, não. E a gente não fica batendo de porta em porta querendo qualidade de ninguém, não. Os homens que nos procuram, ligam pro nosso telefone através dos nossos anúncios, assinam os nossos OnlyFans. Exatamente. Não, todo mundo trabalha por necessidade. Qual trabalhador que não trabalha por... nós temos as mesmas necessidades. Qualquer outro trabalhador quer pagar água, quer pagar luz, quer ir no mercado, quer comprar roupa. Porque se a gente não paga, a gente não tem o privilégio. Se não pagar, não vão cortar a luz. A gente paga como qualquer pessoa. A gente trabalha, a gente precisa do dinheiro, do trabalho de qualquer um. Mas acho que o nosso trabalho é sempre menos visto, entendeu? Não é digno. E querem o quê? É ter mais pessoas para explorar? Você quer oferecer que tipo de alternativa para uma pessoa? Igual a Sam falou. Que puta em sua consciência, porque travou ali um segundo, gente. Que puta em sua consciência vai largar uma zona para poder faxinar a casa de uma senhora sem educação na maioria das vezes, porque o povo não sabe lidar, é arrogante mesmo. Essas ditas patroas. São arrogantes. Né? A gente não vai aturar uma faxina de um dia inteiro para ganhar 50, 60, 70 reais. Com certeza. Entendeu? Eles acham que estão fazendo demais. Acham que estão fazendo muito. Sim, igual você falou, eles são arrogantes, né? E aí, quando esse pessoal percebe que a gente consegue né, entender o trabalho sexual de uma outra forma, que a gente se reconhece, né, vem esses ataques. Isso é o tempo todo, né? Me chamam de rica. A pessoa acha que pra gente poder falar, a gente tem que estar morando num barraco de latão, né? Sem o mínimo sem saneamento básico pra nada, pra gente poder... E o não preconceito assim, já começa quando vê que a gente sabe conversar, que a gente é articulado, que nós temos estudos. Muitas de nós temos formação. O Santuza é estudante universitária. Eu estou pleiteando um concurso público agora, na minha área de interpretação de Libras. Então, assim, puta, não é aquela só que tá carentezinha, que isso mudou, gente. Essa visão mudou. A puta pode estar do seu lado, acima, no seu prédio, e você não saber. Entendeu? Já mudou esse padrão de que, as polacas. Isso é antigo, acabou isso. E tem que mudar mais, tem que ter mais estudo, as meninas têm que correr atrás para estudar mais, para a gente ter mais cultura. Sim. Tem muitas meninas que não têm cultura para... Porque até para ser puta, você tem que ter vocação, né? Todo mundo que, né? Até para ser puta, você tem que ter vocação. Não é só gostar de sexo, não. Não é só gostar de sexo, não, gente. Não, e outra coisa também, a gente que é trans, a gente já é prostituída bem antes de entrar na prostituição. A sociedade já prostitui a gente bem antes de a gente exercer a profissão de prostituta. A gente na fila do banco, a gente já é prostituída. A gente na loja já é prostituída. Então a gente já é prostituída bem antes de exercer a profissão. Então quando a gente exerce a profissão, encaixa no que a sociedade empurra a gente, elas vêm e condenam. Então assim, a sociedade tem que entrar no acordo com ela mesma. O que eles têm que decidir, tá entendendo? Porque eles entram em contradição 24 horas. Eles empurram a gente para uma situação de conforto para eles, de ver a gente lá, para essas ONGs que a gente está falando. Tem um recurso, tem uma história triste, como elas falam, para levantar algo, ou, de repente, deixar a gente na posição de escolha, que a gente, às vezes, não tem muita escolha. E quem não quer a melhoria de vida? E quem não quer estudar? Ou então se mudar para um lugar melhor, se mudar de país, seja lá qual for o seu sonho, gente. Não é só porque você é puta que você não vai galgar, que você não vai conseguir. Vai estudar, vai procurar um curso, uma
formação, entendeu? Tem muita gente que se contenta somente com o trabalho sexual? Sim. Tem gente que paga só, mas tem gente que almeja outras coisas na vida, outros projetos. E tem a prostituição também tem um lado bem positivo. Tem várias meninas que já conseguiram, né, se eu vejo mais lado positivo do que negativo. Eu também vejo agora, antigamente não via não, mas agora eu vejo mais lado mais positivo do que negativo. Sim, porque dá uma liberdade, dá uma disponibilidade pra gente pensar, pra gente agir, tá entendendo? Um recurso mais, porque a gente não é privado a certo tipo de coisa, dá uma liberdade a mais do que qualquer outra empresa, não é verdade? E a liberdade é o ponto que me incomoda. Sim. Eu acho que mulheres e pessoas livres, né, transexuais ou cisgênero, pessoas livres, de uma forma geral, incomodam. Verdade. Muitas vezes as pessoas colocam como opção um trabalho formal, que é escravizante, sim, ou o casamento como uma salvação, verdade, como se o casamento não fosse uma das instituições mais violentas desse planeta. Verdade. Entendeu? Então, quer dizer, é sempre uma tentativa de reamarrar pessoas que conseguiram, de alguma forma, sim, ter um acesso à sua autonomia, à autodeterminação, à liberdade. E não adianta falar, gente, ninguém é plenamente livre num sistema capitalista. Verdade. Não existe a possibilidade dessa liberdade. Sempre vai ter uma eu falo porque eu estou aqui longe dos meus filhos. Então, assim, sacrifícios nos são exigidos se nós somos mulheres e o caminho que nós escolhemos para ser livres, ele não significa que implica uma série de abdicações. Está entendendo? Agora, o que não é correto é as pessoas insistirem em querer amarrar a bola de ferro no nosso pé para sempre. Sim, sim, sim. Né? Exatamente. Então, é isso, né? O casamento também não é salvação, não é? Deus o romance sempre coloca, né? Como aquela mulher que se livrou da prostituição casada, mas não mostra depois os 30 dias do casamento que aquele camarada bonitão lá que botou aliança no dedo e entregou um buquê vira um monstro. Ela tá dormindo com um inimigo muitas vezes. Não, eu já tive vários clientes que atendi e viravam pra mim e falavam assim: ai, vamos, eu vou te tirar daqui. Eu falei, tá bom, eu vou te passar a minha planilha aqui de gastos. Quanto que é que eu gasto? Você tem certeza que você quer casar comigo? E o cara quer me tirar da zona pra me levar pra cadeia, pra lavar as cuecas dele, pra cuidar da casa dele, pra limpar a bunda dos filhos dele. Ah, meu filho, você tá de sacanagem com a minha cara. Ele quer uma puta, uma empregada doméstica, uma esposa, tudo num combo só. Não, mas é isso que o casamento é, né? A mulher, ela exerce a maternidade, o serviço doméstico e o sexual de graça da sociedade. E quando a gente consegue, igual ela falou mesmo, foi muito interessante isso que ela falou, e quando a gente consegue essa liberdade de agregar o nosso trabalho sexual com outra profissão, ou uma atendente de seja lá o que for, ou um outro diploma, a gente fica muito mais empoderada. E outra coisa, a gente não está descartando a possibilidade da gente ser trabalhadora sexual, a gente está nos empoderando e mostrando para a sociedade autoestima, que a gente é capaz de ser a mesma coisa. E outra coisa, e toda indústria, todo lugar, todo comércio, se a gente procurar ali, não visivelmente, mas vai achar uma trabalhadora sexual que age secretamente dentro do roteiro dela, mas se a gente for colocar as cartas em claras, será só que a gente já faz uma coisa mais livre. Por quê? A gente tem essa dependência. Eu, por exemplo, antigamente, eu vivia muito refém da prostituição, das pessoas, do que as pessoas iam falar, disso e daquilo tudo. De repente, eu fui me libertando. Por que eu me libertei? Porque hoje eu consigo fazer outras coisas. Eu sou artesã, eu sou vendedora, eu sou puta. O Brasil tem homem à torta direita. Eu posso dar aqui, eu posso dar no Japão. Tá entendendo? Então, assim, foda-se. Não, hoje eu falo o que eu penso. Tinha pessoas que eu considerava, hoje eu não considero mais, porque a proximidade revela muita coisa das pessoas. Então, assim, hoje em dia, assim, a minha identidade, a minha história não permite que eu me compartilhe com certas situações que não é vivido por mim, que eu já descrentei, já tirei isso da minha vida. Então, assim, essa liberdade é muito ampla por isso, porque a gente consegue essa liberdade. Então, assim, agregar valores, agregar sabedoria, nunca vai diminuir o que a gente é ou deixar de fazer o que a gente é. É só mais uma opção, é só mais um recurso pra gente poder gritar, tá entendendo? Não, o estigma, né, que tem sobre os trabalhadores, que você falou, preocupado com o que os outros vão pensar, a família, é um dos pontos chaves, assim,
né, de muitos trabalhadores se submeterem a várias situações de violência e exploração, porque fica com medo de alguém saber. Alguém falar. Muita desse pessoal, cafetão, cafetina, usa disso para ameaçar. Olha, vou contar para sua família. Né? Eu tive uma situação de uma trabalhadora que me procurou, que atendeu um cliente, pediu ajuda, e aí ele começou, ela ficou muito íntima dele, mas ele apaixonou, ela não quis atender ele mais. Mas aí ele já tinha descoberto o número do ex-marido, o número da família, e ameaçava ela. Olha, eu vou contar pro pai da sua filha que você é coisa desagradável, que situação complicada. Entendeu? Ela estava desesperada já. E ela já estava num processo de guarda com a filha, e essa situação ia atrapalhar ela toda. Então, olha só, isso tudo, né, prende a gente na situação. Né? Eu sempre fui, né, de chutar o balde. Eu nunca me sujeitei a imposição e ordem de ninguém. Acho que isso acho que é do meu signo também. Acho que isso é uma vantagem, né? Eu sou ariana e eu sou de Ares também. Calma. Cadê a pulseira de fogo, né? Eu sou de Ares também. Mas eu coloco, eu sou de Ares também. A Bárbara me deu uma pulseirinha da calma, sabe? Deu. Funciona. Tem funcionado não, Bárbara Lobo. Você chutar o balde, você olha para essa pulseira e lembra de eu falando para você, calma. Pra ter calma. Mas, tipo assim, eu não ter esse medo de contar para a família, né, me deixou mais à vontade para eu me expor, para me botar minha cara, para me falar, né, porque eu nunca tive medo. E as minhas questões familiares eu resolvi dentro da minha casa. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos que sai na rua comigo toda sexta-feira para entregar a camisinha para as trabalhadoras na rua. E ela adora entregar os kitzinhos. Ela é muito bem resolvida, a coisinha mais linda, a Sucena. Ela adora. Beijo, Sucena. Sucena já é uma diva, uma divinha. A Sucena já é política, uma criança política. Isso que você falou é muito interessante. Porque o estigma ou a utilização da palavra puta no sentido pejorativo, se as mulheres, inclusive as radicais feministas, entendessem que é exatamente essa palavra que nos une, porque muitas vezes é usada pelos companheiros quando ele quer te humilhar. Um camarada que está casado com você 10, 20, 30 anos. Quando ele quer te humilhar, ele vira para você, a primeira coisa que ele fala é assim, você é uma puta. Meus alunos, quando queriam me xingar, aí muitas vezes, falavam assim, aquela puta da Bárbara Lobo, entendeu? Então, quer dizer, se nós entendêssemos que quando você usa essa palavra de uma forma ofensiva, quanto mais todas as mulheres defenderem essa palavra enquanto uma categoria trabalhadora que merece ser respeitada, mas todas as mulheres não estarão subjugadas a esse tipo de violência verbal. Sim. Entendeu? Outro dia você colocou mesmo lá no Instagram, no Twitter, eu não sei, como que as pessoas se sentem ofendidas. E eu já te falei uma vez, eu falei assim, Sam, mesmo eu escrevi a tese, trabalhei a questão da palavra puta várias vezes, inclusive eu perguntei para você se era ofensivo utilizar, qual que era a expressão que você achava melhor. Né? Eu me senti profundamente ofendida e ainda me sinto muitas vezes quando eu vejo que a pessoa está usando isso com um sentido de ofensa. Verdade. Então, as mulheres das radicais feministas, elas não sabem que na hora que elas defendem uma ideia, por exemplo, que prostituição é um estupro pago, como que ela está ali, no final das contas, dando um tiro no próprio pé e legitimando uma série de violências que ela está sujeita a sofrer todos os dias. É como se ela tivesse blindada num escudo ali, profissional, que ela não tem. Porque a mesma desigualdade existencial que afeta as trabalhadoras sexuais, afeta as mulheres enquanto mulheres. Sim. Então, o não reconhecimento nem do seu ser, nem do seu poder, isso é utilizado também como uma violência contra mim, que não sou trabalhadora sexual. Você quer tirar uma mulher do trabalho sexual? Sabe como que eu vejo? Eu vou usar o exemplo de uma pessoa que eu admiro demais, essa conhece, que é a Célia. A Célia é uma líder comunitária absurda, que ela simplesmente não tem tempo para nada, porque ora ela está numa comissão, ora ela está numa assembleia. Dá poder político para uma trabalhadora sexual, poder falar da realidade das ruas, ou da falta de saneamento básico que se enfrenta na periferia, ou do racismo que ela sofre em todos os dias.
Verdade. com uma remuneração digna. Sim. Entendeu? Agora, você vir e querer falar que vai tirar uma trabalhadora sexual do trabalho sexual, que a remunera dignamente a si e a seus dependentes, para colocá-lo o quê? Na Uber? Verdade. Nem Então, Uber, peraí. nem verdade. Uber, Então, são nem pessoas Uber. que levantam a voz contra a precarização Sim, do sim, trabalho, porque elas mesmas não sabem lidar com as questões Sim. sexuais que as afetam. São pessoas mal resolvidas com a própria sexualidade. Verdade. Isso é uma questão de psicanálise. Não, e é mais fácil, né, eu lutar contra a prostituição do que lutar contra a pobreza. Sim, sim. É mais Sim. fácil eu acabar com a prostituição do que acabar com a pobreza. Sim, Né? sim. Então, eu preciso de me colocar como, Sim. eu sou uma pessoa muito, muito importante no mundo Verdade. e eu tenho uma luta. Vamos salvar as putas. Não, querida, você tá todo mundo ali trabalhando, não só a gente, É né? verdade. Mas muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade estão ali por conta da pobreza. Então, vamos levantar a bandeira para acabar com a pobreza? Sim. Né? Ou você quer continuar mantendo seus privilégios em cima desse discurso fajuto, Verdade. né? De Hipócrita. que pessoas precisam ser salvas. Sim. É porque E tem quando muito tem- disso também. Tem as pessoas, a maioria dessas pessoas que acham que estão ali aptas a salvar alguém, Sim. elas não abrem mão de seus privilégios, não. Não. Se São for para opressoras. se que for para querem salvar ser alguém opressoras. e abrir mão dos privilégios delas, elas não querem São salvar mais. ditadoras, né? E outra coisa também, quando tem uma oportunidade que tem um perfil para uma trabalhadora sexual exercer qualquer função dentro de uma rede de fala, eles procuram uma trabalhadora sexual que não tem muita fala, de extrema intimidade, para que não possa, que não choque com a realidade que a gente vive realmente. Até Eles porque é fazem, mais fácil eles de fa- você ficar instruindo, de isso, ficar eles a não pessoa que não tem, influenciando. influenciando a pessoa que não tem estudo, que não tem nada. Eles pra- nunca procuram uma pessoa que tem um enfrentamento positivo de uma realidade viva que a gente vive. Eles sempre procuram histórias completamente distorcidas do que a gente vive. Inclusive, dentro das unidades que eu percebo, não vou citar nomes, que às vezes tem oportunidades para encaixar meninas trans. Eles pegam pessoas completamente diferentes do perfil do que Da realmente maioria. da maioria, do que é para ser, e coloca lá só para simplesmente falar, tem aqui um fantoche, tem uma fantasia, tem algo aqui. Porque hoje já está muito rotulado, né, tudo, né? É binário, é isso, é aquilo outro. Mas a nossa essência mesmo é o quê? É da transexualidade, é da travesti, é da lésbica, é da mulher, disso. Então, assim, em cima disso, eles vão camuflando muito bem a realidade e vai jogando ali na situação e as pessoas vão acreditando que tá tudo normal. Tá entendendo? Então tem muito isso também. Não, e essa galera, né, que fala que dá oportunidade para as mulheres trans travestis, é sempre a escolhida a bonequinha, que Sim, fala ela a que fala baixa. baixa, que Sim. cruza a perna, e esquecendo que a Que maioria bonita. das travestis fala alto Alto, mesmo, Fala. entendeu? É machucada, É. tem um passado machucado, tem uma revolta muito grande de Porque várias também é coisas. muito fácil Tem botar muito- uma travesti isso. menininha, bonitinha, garotinha, que passa mulher e coisa. Agora, bota uma trava assim, grande, que fala A alta. realidade. A Sim, realidade, sim. como é a travesti. Então eles tentam entendeu? camuflar essa história toda, que eles Para mesmos ficar já mais sabem. palpável para a sociedade, Porque mais aceitável. isso, é. E quanto mais influenciável for essa trans, ou essa travesti, ou essa mulher cis, puta, seja lá o que for. Ah, não, vamos embora pegar uma que tem pouco acesso à informação. Sim, informação. Bora pedir para ela falar isso e replicar isso e aquilo. E quando eles querem fazer uma Porque higienização geralmente também. é eles que mandam a travesti ou a pessoa, Sim. a mulher falar que não tem muito estudo. Ela falar isso, Sim. induz a pessoa a falar. Induz. E quando quer tirar alguém também, como a Santuza falou, alguém da prostituição, eles querem levarem para a rede deles, para uma casa de recuperação, onde eles acham que vão recuperar aquela pessoa, sem que a pessoa esteja recuperada. A pessoa precisa de oportunidade. E respeito. E respeito. Acho que a oportunidade e respeito é a base de tudo. Não existe recuperação. Você não tem Você tá Recuperar em entendendo? quê? Recuperar, a recupera gente de quê? recupera Não tô entendendo. é uma pessoa que está no Recuperação, pra estado mim, é coisa de de doença, escola, alguma né? coisa. Então, Caso de assim, matemática, eu acho assim, química. pessoas a gente não recupera, pessoas a gente dá oportunidade, não é verdade? A gente dá Exato. oportunidade de ser, de exercer algo. Essa história de recuperar é algo muito diplomático, é muito de ditadura, né? De Não, reciclagem, e eu acho que né? recuperar, ele oculta Sim, a continuidade de você patologizar sim, algo teve um absurdo de ser considerado como doença pela OMS, sim. mas que uma própria organização internacional já reconheceu o seu erro, mas há pessoas que insistem em querer categorizar como uma doença
Então, quando você fala de recuperar alguém de alguma coisa, você está insistindo num discurso de que a transexualidade é uma doença. Você sabe como? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as expressões que as pessoas falam, porque isso diz muito mais daquilo que a pessoa pensa do que uma boa intenção ou uma boa vontade de alguém, entendeu? Então, o discurso, ele é violento. As pessoas acham que é só uma narrativa, mas o discurso em si, ele traz violência e traz opressão demais. Opressão demais. São pessoas opressoras. São pessoas opressoras. Acaba que a gente vai perdendo a paciência com as pessoas. Eu mesmo não me compartilho mais em ajudar a levantar bandeiras de discurso, de recuperação, de movimentos que vai fazer isso, aquilo, em prol de benefício deles mesmos, sabe? Eu já fui muito usada e, de repente, assim, eu já cheguei numa maturidade que eu percebi que sou eu por eu mesma. Eu acho que a Santuza falou, assim, que ela nunca se permitiu essas coisas. E isso a gente veio com o tempo, a gente trouxe essa maturidade. Eu acho que pra gente que é trans é mais difícil. A gente tem mais limitações do que para as mulheres cis. Porque as mulheres cis, por mais difícil que seja a história delas, os caminhos ainda sejam bem diferentes da gente que é trans. Porque a gente trilha caminhos muito mais difíceis, mais dificultosos, muito mais preconceito. Porque a mulher cis, ela vem com a identidade dela de mulher. A sociedade já vem, é uma mulher. Quando descobre a história dela, que vê que ela é uma prostituta, que ela é isso, que é aquilo, aquilo outro. E já simula o caráter dela com a prostituição. Nós não, a gente já é simulada pela nossa imagem, pela nossa essência de travesti. Então é um jugo muito pesado, é muito mais forte. A violência começa dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. O espaço que deveria ser um espaço acolhedor, de amor, de união. A violência começa ali. Então aquilo ali... Mas geralmente a violência começa pelo pai também. É o pai, que acho que o pai há muitas travestis que falam que é o pai. O adolescente já não encontra um espaço acolhedor na família. Aí vai encontrar o que na escola? É zoação, é zombação, que hoje em dia a gente chama de bullying. Na nossa língua de travesti é coió. Mas a gente sabe mesmo que, assim, na minha época de escola, eu era uma criança afeminada, aí eu lembro que a professora de educação física falava assim, meninos para um lado, meninas para o outro. Ele eu não sei onde vai ficar, kkkk. Olha só. Então, assim, são opressões que a gente passa. Eu não consigo nem falar assim, nem consigo eu não falo isso expressar a me solidariedade do ódio que eu sinto. Sim. Imaginar que uma professora seja capaz de fazer uma Sim. E outra coisa também, a gente é privada a tudo. Por exemplo, assim, a sociedade cobra tanto da gente. A gente está fugindo um pouco do roteiro, mas é interessante a história, né? Não pode. Porque a gente é tão gente é tão, a sociedade cobra tanto da gente que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, mas a sociedade mesmo não dá espaço pra gente. Na escola a gente não tem paz, nem sossego, nem assim, condição. Uma escola, você nunca viu uma escola sendo preparada para atender uma criança gay, uma criança trans. Muito pelo contrário, a política tira toda essa inclusão que eles tentam colocar. Às vezes vem um partido até com uma proposta legal para incluir essa família que tem uma criança assim, que é aceitável, porque tem pessoas ainda que aceitam as suas crianças. Aí vem uma política do contra e tira, e de repente a sociedade inteira ali vai contra aquilo, e essa criança fica como? O que acontece? Ela já começa a ser prostituída antes de entrar na prostituição. E quando ela exerce a prática de prostituição para sobreviver... Gente, as pessoas têm que entender, sobrevivência é viver. Sobreviver é uma coisa, viver é outra. Então, assim, as pessoas não podem privar as pessoas de sobreviver. Então, assim, eu acho muito pesado esse fardo. Política de exclusão, né? Sim, todos nós que as pessoas, privam das sim. pessoas sobreviver. Gente, as pessoas estão sobrevivendo. Eu não sei que problema que tem dessa sobrevivência, né? Esses últimos tempos, além já desse preconceito, dessa transfobia, se junta às fake news, né? Que aí as pessoas acreditam, né? Do kit gay. Você tá aqui. Não tem como a gente não lembrar da Nick. Porque a primeira frase que eu escutei a Nick falando é até uma oportunidade de render homenagem para uma das pessoas mais importantes, acho que, né, tanto de Belo Horizonte, quanto de Minas, quanto do Brasil, que foi a Nick Lima. A primeira frase que eu escutei a Nick falando, ela falou assim, a mesma sociedade que me sustenta é a sociedade que me joga pedra. Verdade. Então, quer dizer, ao mesmo tempo em que se oculta o desejo,
sabe? Tenta-se, de alguma forma, ali subjugar e violentar aquela pessoa ali para ocultar esse desejo. Então, peraí, sabe, que retroalimentação sadomasoquista que a sociedade tem de, ao mesmo tempo, se expiar ali os seus desejos sexuais, sabe, no bullying, na violência e em jogar xixi, em quebrar a lâmpada na cara das pessoas, sabe? Então, a Nick, essa frase da Nick, eu acho que ela devia ser registrada mesmo para a posteridade. Eu acho que é o maior ensinamento que ela deixa é esse. A sociedade que sustenta as trabalhadoras transexuais é a mesma sociedade que joga pedra nessas trabalhadoras. Tem alguma coisa aí que precisa ser... É uma equação que não está batendo, né? Foi o que eu disse no primeiro episódio. A sociedade é tão hipócrita que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo. E é o país que mais mata pessoas trans. Então, assim, é aquilo que você falou, é uma coisa sádica, chega a ser uma relação sádica. Porque não tem gente, não tem como explicar como que eu sinto um desejo e o país todo sente esse desejo e pega na calada da noite mesmo, e contrata, e pede foto, e paga por foto, paga por vídeo, e joga pedra. Aí a gente passa na rua de dia, lá o travecão, lá o travecão. E futebol amanhã, João. Sim. Mas de noite, tá pensando na gente, tá se masturbando com uma foto nossa, assistindo um vídeo nosso. Então, assim, é uma equação que não bate essa hipocrisia. Veste calcinha. Veste calcinha. Quantas vezes pergunta se tem calcinha? Gente, porque... então, eu vendo todas. Então, assim, essa consciência toda eles têm. Essa consciência toda eles têm do prazer, da existência da gente. Não tem como fugir do não prazer, tem só isso. Só que eles fazem, né? A política deles, né? De camuflar. É mais fácil você julgar. Gente, a quantidade de pastor, gente, que eu tenho como cliente. Candidato, tudo uma cambada de safado, sem vergonha. Um pastor que esfaqueou uma garota de programa. Essa semana agora candidato bom pai de família. Tem demais, né? É um monte. Essa semana aconteceu um fato triste, citando um pastor. Um pastor saiu com uma menina, garota de programa, usou droga no quarto de hotel. Enquanto ela estava se arrumando para ir embora, tentou esfaqueá-la. Chegou a atingi-la com uma faca e foi liberado ontem. Não, ela saiu do hospital hoje ou ontem. Eu tenho essa informação. E até mandar para vocês lá no nosso grupo de discussão do Disputa. Nossa, é uma coisa assim, porque é tudo hipocrisia, gente. Sim. É tudo Evelyn, outra coisa também que a gente, assim, a nossa estrutura, ela luta contra a homofobia, contra a discriminação, contra a falta de inclusão social, mas, de repente, a nossa estrutura é completamente contra tudo isso. Ela é uma estrutura homofóbica, ela é uma estrutura genocida, ela é uma estrutura gananciosa, oportunista, ela é tudo isso, cínica. Então, assim, ela simplesmente é uma estrutura completamente o oposto do que elas lutam. Porque, de repente, você pega uma pessoa que realmente quer fazer um trabalho. Eu participei de um projeto agora recentemente, de um projeto que ele tinha um nome tal. Aí, de repente, esse projeto ele tinha tudo, ele só não tinha o foco que era ele. Então, o que acontece? Então, o que acontece? O projeto estava para alcançar uma classe que era LGBT, que era as trans, mas, de repente, o projeto que se dizia lutava contra preconceito, isso e aquilo outro, o projeto era todo tomado com preconceito, falta de desinformação, tá entendendo? Ele era impregnado de coisas que nos feria, nos machucava, de preconceito, de inclusão, de tudo. Então, de repente, isso foi me trazendo um trauma, assim. Eu, assim, saí desse projeto que eu tinha feito, assim, traumatizada. Eu pensei 2 vezes em tirar a minha vida e suicidar, porque eu falei assim, gente, como eu postei tanto nesse projeto e, de repente, eu nunca fiquei tão frustrada como eu fiquei nesse projeto. Porque eu tinha uma imagem tão clara. Eu não conheço, gente, mas eu vou falar mesmo. Eu fiquei muito frustrada. Eu vou falar de uma questão de palavras. A igreja é uma dessas organizações que a Bárbara falou, que ganha muito dinheiro em cima dessas pautas. A igreja não quer a gente como reconhecida como trabalhadora, a igreja não quer as travestis, mulheres trans reconhecidas como mulheres, né? Toda a pauta da igreja, principalmente a evangélica, elas trabalham para salvar a puta e para salvar o homem gay, salvar a mulher, como é que fala? Não é salvar que eles usam, como é que é?
para recuperar? Eu acho que a caridade é oposta à igualdade. Eu acho que eu vou mais além, Santuza. Eu acho que eles vão mais nem para salvar tanto a puta, nem a travesti. Eles vão mais para salvar os recursos financeiros deles próprios. Sim. Tá entendendo? Exatamente. Eu acho que o salvamento mais interessante para eles é o financeiro deles. Tá entendendo? O que eu percebo, o financeiro é o mais alcançativo deles. O objetivo deles é a qualidade de vida deles, o status, a blindagem deles e tudo. Então, isso é o mais que eu vejo que tem mais focos. E a gente fazer certas denúncias, às vezes, é até perigoso, sabe? Porque essas pessoas são blindadas. São blindadas. Por quê? Elas não têm a mesma idas e vindas que a gente tem. Elas têm uma qualidade de vida melhor, tem os carrinhos dela, tem as casinhas próprias. Então, assim, de repente, às vezes, é até uma repressão pra gente abrir a boca e colocar a boca no trombone. Então, assim, eu já aprendi muita coisa na vida. Eu acho que tem momento certo, não é verdade? Que as coisas têm que vir e foda-se da ação da reação. Então, assim, mas eles estão muito mais preocupados com as finanças dele do que realmente resgatar. O resgate é só o resgate é só uma bandeira, é só um trunfo do que eles querem. E outra coisa, vamos falar, por exemplo, de alguns meandros. Por exemplo, o que explica ter surgido, por exemplo, a notícia há 15 dias de 200 mil casos, 200 mil padres que praticaram abusos sexuais aqui na Europa, numa instituição que pretende resgatar as pessoas, tirar as pessoas dessa vida. Compaixão, paixão é vontade, é amor. Compaixão é com vontade e com amor. E as pessoas confundem compaixão com dó, porque a caridade implica a subjugação, você continuar a se colocar num patamar de superioridade dos outros sujeitos, para você ficar ali naquela situação de que você está resgatando ou recuperar. Compadecer. Você está entendendo? Compadecer é uma coisa, agora, não é? Sim. Então, peraí, uma instituição que se preocupa tanto assim, por que ela não olha primeiro para dentro para verificar os casos de abuso que estão correndo ali dentro dela mesma? Verdade. Tem nas alguma falas. coisa que está muito estranha. Verdade. Dentro, a forma como ocorre dentro e a forma como se projeta no mundo externo. Como se fosse salvar alguém, não se salva a si própria. Como que você vai confiar na capacidade de salvar de uma instituição se ela mesma não está se redimindo no que ela precisa fazer? Se ela abusa dos meninos? Se ela abusa dos meninos? Que as mães confiam ali porque acham que são situações de pobreza e que dentro da igreja o filho está protegido para ele estar sendo abusado por uma pessoa. Então, peraí. É hora da Igreja Católica também assumir uma postura de autorresponsabilização naquilo que faz, antes de tentar continuar a salvar tantas almas, porque a maioria das almas perdidas estão dentro da própria igreja. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas aí já tem toda aquela política, né? Todo aquele poder que empodera essas pessoas a cometer essas coisas e ficar impune, né? Por isso que é muito importante a gente estar sempre relembrando e afirmando as coisas, né? Falar com propriedade, né? Eu mesmo, assim, ultimamente eu estou, assim, observando muito por onde eu ando, por onde eu passo, para mim ter essa experiência do que é o que está sendo feito, né? Porque a gente, às vezes, a gente também fica muito deslumbrado, certo tipo de coisa. Assim, eu, no meu caso, por ser trans, tal, nunca tive tanta oportunidade. De repente, as pessoas me ofereciam oportunidades, não para me ajudar, mas para me ajudar elas. E hoje eu já percebo isso. Quando é para me ajudar e quando é para me ajudar elas. E quando eu percebo que eu estou ajudando com a minha história, com a minha transexualidade, com a minha imagem, eu fico meio frustrada, eu fico meio chateada. Tem muito parasita, né? Em todos os lugares. Amiga, semana passada a gente trouxe, entre as discussões que a gente falou aqui, a gente trouxe um assunto falando na questão de muitas vezes a gente querer denunciar algumas práticas de exploração, né? E a gente não consegue porque muitas vezes não, a maioria das vezes está ligado ao ambiente que a maioria trabalha e que se a gente for fazer a denúncia formal, né, a lei vai ser usada. Sim. E hoje, todos os estabelecimentos, né, que de trabalho, seja a zona, seja os bordéis, todos funcionam contra a lei, né? São ilegais, porque você facilitar a prostituição é rufianismo. E aí a gente fica entre a cruz e a espada,
né? E aí a gente acaba se sujeitando a essas práticas, porque a gente não tem a quem recorrer, né? E se a gente recorrer, a gente corre o risco de colocar mais outras centenas de mulheres sem um local de trabalho, né? Porque a gente precisa. E aí a pergunta é, como proceder, ou não tem como proceder? Né? Que caminho que a gente pode usar? A gente sabe, a gente tem consciência que hoje o principal que resolveria esse problema todo é a regulamentação. Né? Que se você tem uma regulamentação, você tem uma fiscalização e você pode fazer denúncia, você pode você denunciar você pode denunciar sem correr o risco daquele estabelecimento ser fechado. Né? Porque se eu for lá no Ministério Público lá e fazer a denúncia, vão mandar fechar a porra toda. Sim. Né? E aí são centenas de mulheres sem um local de trabalho. E a gente não pode correr esse risco de deixar mulheres sem um local de trabalho. Eu vejo isso, Sá, como integrante da hipocrisia e vejo isso como proposital. Eu vejo o direito nesse aspecto como um instrumento mesmo de opressão e de violação de direitos. A própria linguagem da norma, quando estabelece, lá no artigo do Código Penal, no 229, salvo engano, no 230, depois eu tentei corrigir para lembrar os números de cabeça, é um pouco difícil, que a casa de prostituição é o lugar onde ocorre a exploração sexual. Se não está ocorrendo exploração sexual, não configura o crime de casa de prostituição. Só que a forma como é escrita, ela gera várias interpretações possíveis, justamente com a intenção de precarizar, de subjugar e de vulnerabilizar as trabalhadoras que seriam ali, vamos dizer, dentro dessa cadeia, as pessoas que são exploradas. Quantas pessoas, por exemplo, nós sabemos que têm casas de prostituição e são empresários, e são políticos. Polícia. Você está entendendo? Então, são pessoas que poderiam ali ter um poder de alteração da norma e nada fazem. Por quê? É a forma mais vantajosa para elas continuarem a, de fato, explorar as trabalhadoras sexuais pela ausência de uma proteção normativa. Então, a regulamentação seria uma forma, sim, de proteção. Mas eu penso que enquanto essa regulamentação não vem, não dá para contar que ela vem, afinal o projeto do Jean foi arquivado quando ele foi ameaçado de morte e teve que renunciar ao cargo dele, sim a coletivização da categoria, a reunião em associações de trabalho. Eu vejo que a maior forma de se fortalecer hoje, com a lei como ela é mesmo a instituição de coletivos e de associações, né? Como é o coletivo Rebu, sim, como é a PROSP, como vários coletivos que a gente trabalha aí no Brasil, pelos quais eu tenho grande respeito e grande admiração. Mas eu acho que é a união que é capaz de fazer essa força, né? Porque a própria lei é feita para precarizar. Não há inocente na hora que elabora uma lei. Quem elaborou a lei são essas pessoas que são donos dessas coisas, que são donos dessas casas e que obtêm vantagem. Ao mesmo tempo que ele recebe para operar ilegalmente, ele recebe explorando uma pessoa. Né? Porque ela não pode reivindicar. E se você não pode reivindicar melhores condições de trabalho e tudo mais, aí sim reside a exploração. Não é um fato do camarada estar embolsando o dinheiro que você trabalha, não. Ele já te explora quando ele te silencia. Verdade. Silenciar é uma forma de exploração perversa demais. Demais mesmo. Então, eu acho que a união é capaz de ecoar e fazer com que o movimento ganhe força e levar essas pautas, além do advocacy. Cadê as mulheres dentro do poder legislativo trabalhando pelas trabalhadoras sexuais? Sim. Não tem, amiga. Apoiadoras das trabalhadoras. O Partido dos Trabalhadores. Cadê o PSOL junto com as trabalhadoras sexuais? A gente vive cobrando essa postura. Por que ninguém do PSOL até hoje reapresentou o projeto do Jean Willis? Por quê? Porque são maternalistas. Porque são colonialistas, querem ainda, trabalham com essa política de caridade, partido de solidariedade, não, é caridade ainda. Verdade. Que hora que vocês vão ser solidários, meu camarada?
Não é só bater na porta e falar que estamos aqui num gabinetom já LGBTQIA+, e nada, não. Cadê a atuação em prol das trabalhadoras sexuais? Tá entendendo? É solidariedade ou é caridade? Então vamos atuar e enfeitar as pautas que precisam enfeitar. Mas abaixam a cabeça em nome do paternalismo, abaixam a cabeça em nome da moralidade, para angariar voto na próxima eleição. Sim. Então estão ali abaixando a cabeça em nome do jogo eleitoral, como aqueles que elas criticam. Eu quero ver a coerência de ação. Sabe, parece que eu sou agressiva na hora que eu exijo isso, é porque eu e a Santuza, a gente já bateu em muita porta de vereador, de deputado, de coisa, para pedir, falar quem é que vai assumir esse projeto. E ninguém assume. Ninguém assume. Tem medo do quê? De perder voto? Da realidade, que critica os eleitoreiros sendo eleitoreiro. Então, assim, trabalham sempre na base da incoerência. Enquanto essas pessoas trabalharem na base da incoerência, tem que ser as trabalhadoras sexuais pelas trabalhadoras sexuais. E quando tem uma lá, né, Santuza? Quando chega alguém do nosso meio, às vezes a fala das pessoas é que a gente é problemática. Elas são problemáticas. Elas são problemáticas. Elas são frustradas, elas são problemáticas. E de repente, quando dá esse espaço para algumas, geralmente as que são escolhidas são as que têm essa fala. Elas são problemáticas, o sistema que está certo. Porque tem que entrar nessa. Exatamente. E quando chega alguém desconfigurando isso, está fora do padrão. Então, assim, é muito difícil encaixar alguém que tem uma fala positiva nisso. E teve, essas últimas eleições agora, a gente teve algumas figuras políticas, né, mulheres, que a gente até acendeu uma esperança, né, que vai levar. E depois que foram eleitas, mudaram completamente o discurso. Né? Já vieram. Antes defendia o trabalho sexual como trabalho, hoje já fala mulheres em situação de prostituição. Sim, sabe? E falam também em estupro pago. Eu acho um absurdo, eu acho uma desonestidade. Sim, e aí a gente fica nessa, né? A gente quer votar em mulheres, né? A gente quer dar apoio em mulheres, mas aí mas aí eu não posso apoiar mulheres que me querem mortas. Sim. Eu não posso apoiar mulheres que me querem manter na miséria. Sinto muito. Sinto muito. Né? Na hora que eu for escolher, então eu vou ter que escolher votar no macho branco, hétero, e votar na mulher preta, mas a mulher preta me quer morta e me quer na miséria, eu vou votar no macho branco. Aí a gente acaba jogando por terra todo um trabalho de militância, de ativismo, a gente acaba se desdizendo, a gente acaba jogando por terra todo um trabalho de luta mesmo, né? Não, infelizmente, a gente teve essa situação agora, a Strass tem cobrado muito de uma candidata agora, uma candidata lá, e ela falou o tempo todo falando que vai dialogar, enrolou o máximo, me responderam até no Instagram, porque eu fiz uma crítica, esconderam o máximo. Há 4 anos atrás, ela fazia parte de um fórum, um dos fóruns mais violentos contra os trabalhadores sexuais, agora é candidata. A Strass quer apoiar uma mulher, mas essa mulher não se posiciona. Foi numa reunião com o sindicato, entrou muda, saiu calada. Não dá o desce, pô. Como é que a gente vai apoiar? Uma pessoa dessa não tem como. A gente quer, sim, mulheres, sim, mas a gente quer mulheres que nos queiram. Que sejam por mulheres. Que nos respeitem, que nos reconheçam como trabalhadora. Entendeu? Esse oportunismo eleitoreiro, ele ninguém cai nessa mais. Pois entendeu? Na hora de fazer campanha, tira foto junto, tá lá, publica, tá junto com a causa. Depois que ganhou, meu filho, tchau e benção. Exatamente, entendeu? Desse jeito, exatamente. Não, a gente já sabe quem aí dentro da Câmara dos Vereadores que apoia, que chega junto e que faz, e sabe muito bem quem finge que faz. Isso. E sabe, e isso aí, eu acho, a gente fica irritado com isso, porque é uma hipocrisia absurda, e eu acho que a pior das hipocrisias é de quem a gente não espera. Porque você esperar do neopentecostal conservador... Sim. Mas do neopentecostal conservador, eu espero dele essa postura do bom pai de família, do cidadão de bem. Agora, você não espera tomar uma bolada nas costas de quem finge que vai estar ali do lado da luta, verdade. Que é uma luta que sabe, que se conta com as pessoas que se dizem inclusivas e, no final das contas, fogem para garantir as próximas eleições. Peraí, uai. Vamos assumir a coisa. Então, você para de criticar aquilo que você mesmo faz.
Isso aí não dá para continuar a ser, porque ninguém já cai mais nessa conversa, entendeu? Sim, sim. Amiga, nossa, foi muito bom. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando. Ah, maravilhoso. Nossa, É muito demais. bom. Eu gosto muito de conversar com você, que você sabe que eu te acho muito foda, Quero né? aproveitar e dar os Vocês viram que eu parabéns. dei a pulseira da calma para ela, mas eu mesmo tenho hora que eu tenho que pegar na minha pulseirinha aqui e falar assim, E aproveitando aqui publicamente, tá, gente? Quero dar os parabéns à professora Bárbara Lobo, né? Que vai defender agora futuramente o doutorado dela, né? Não, já defendeu. Já defendeu a Já? doutora. Meus parabéns É pelo Dia do doutora. Mestre, né? A gente tá gravando hoje aqui dia 14. Obrigada. É. Meus parabéns, você acaba sendo uma referência assim, já conhecia seu trabalho através da Santuza. Tô me sentindo até honrada de poder compartilhar com você. Obrigada. nossa, gente, eu que sinto honrada de estar aqui, porque eu acho muito legal esse programa. É necessário, sabe? Parou de ficar terceirizando a voz de quem é inteligente, de quem pensa, de quem luta, de quem vive, de quem articula, de quem cria, sabe? E quando vem falar assim, você vem dar a voz para os trabalhadores. Eu não dou voz para nada, eu escuto. Se você não sabe escutar, meu camarada, pare para ouvir, pare para enxergar. Porque se você abrir seu ouvido e abrir seus olhos, você vai ver e vai escutar. Então, não dou voz para ninguém. A minha diferença é que eu escuto. Então, é um convite que eu faço a todas as pessoas, sabe? Escutem e vejam. Isso é fundamental. É só assim que a gente consegue mudar qualquer coisa. Parando para escutar as outras pessoas que têm muito mais para ensinar a gente do que a gente para ensinar para elas. Eu acho que esse que é o grande mestre. Saber que ele sempre vai ter mais para aprender do que para ensinar, entendeu? E eu me coloco sempre nessa postura. É isso. Ai, não tenho vergonha. E aí, a gente só te agradece por essa escuta, né? A escuta é necessária. Né? Eu falo que além das pessoas, a gente trabalha para que as pessoas possam ouvir e absorver o que a gente vai. Porque para falar por falar, Até papagaio fala. não, até papagaio fala. Né? O objetivo mesmo é a gente que as pessoas ouçam. Eu nunca fiz questão de ter milhares de pessoas ouvindo, mas que tivessem pessoas realmente interessadas em ouvir e absorver o que a gente está falando. Né? Tenho certeza que pelo menos uma sementinha vai ser plantada. Vai ser plantada, exatamente. E a gente vai colher frutos mais Com tarde. certeza. Exatamente. Nenhum trabalho pode ser. Amiga, ó, a Sheila vai apresentar o projeto dela agora, vai falar sobre o que ela vai falar. Fica aí com a gente pra você poder ouvir, até contar pro povo aí. Olha, Sheila, você vai ficar famosa na Europa agora. Mais, né? A Bárbara vai contar A pra todo Bárbara. mundo. Você já morou na Europa? Eu morei em Roma com a Olha, que Jennifer chique! em Milano. Morei 2 anos e passei um tempo em Milano. Na mesma época a Jennifer estava lá. Aí eu vim, a Jennifer ficou, aí a gente encontrou aqui no Brasil. Olha, as Vocês duas. gostaram? Vocês gostaram? Gostamos. Eu gostei, eu adorei. Eu acho que com a cabeça que eu tenho hoje, eu sobreviveria, tinha uma sobrevivência bem melhor. Se eu fosse voltar hoje com a cabeça que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu ficaria bem mais tempo. Acho que era muito imatura, muito nova. Eu tinha 22 anos, né? Era muito novinha. É Tava muito começando, tava muito deslumbrada com tudo, Sim. né? Me permitir muita coisa. Então, hoje eu já me bloqueava para certo tipo de coisas, para certos abusos, né? Tudo é aprendizagem, né? Sim. A gente tudo é aprendizagem na vida da gente. Sim. Nossa, eu com 22 anos, gente, eu também já fiz merda demais. Mas foi Nossa muito senhora, bom. parecida. Nem falo. Mas foi importante para Eu tornar a pensava pessoa em que eu sou casar hoje. a todo custo, ué. Nossa senhora. Mas foi muito bacana porque essa inexperiência formou muito no meu currículo de hoje, né? Do que eu sou, da pessoa que eu sou, que eu consigo colocar na balança. Eu acho que até as coisas do contra formam muito bem a gente, né? A gente sem machucar, a gente não consegue saber a gravidade da ferida, como que a gente vai, né? Sim. Cuidar. Jennifer, então, conta pra gente como que vai ser o seu projeto. O que que você é, Sheila? Eu falei o quê? Jennifer. Sheila. Perdão, Sheila. Conta, porque eu vivo com o nome da Jennifer na representante boca. do grupo. A Cheirinha está aqui representando o grupo dela. A gente também está participando do nosso edital, né? Do projeto Mina. E as meninas são quantas pessoas lá no seu grupo? São 5 pessoas. Então fala aí como é que vai ser o trabalho, qual a proposta. Então, gente, o meu grupo chama Transformar, o meu grupo vem de transformar, Olha. vem de trans. O que acontece? É formado por mim, Sheila, Chocaren, Tatiana e Marcela.
e uma outra menina que eu não lembro o nome, que ela entrou numa vaga de uma outra que teve uma desistência. Então, o que acontece? O nosso objetivo vem como empreendedorismo, né? De não higienizar as meninas que estão no trabalho sexual, mas sim dar a elas um empoderamento para que elas possam ter outras reservas, outros ganhos. Outra fonte de renda. Sim, sim. Como eu sempre mexi com artesanato, aromaterapia, que eu gosto muito, desde... Inclusive, eu já adquiri produto seu ano passado, sim. Artesanal, muito bom produto. Quando eu me vi trans e me vi que a sociedade estava fechando as portas para mim de emprego, escola, aquela coisa toda, aquela formação toda. Geralmente, quando eu ia numa empresa que tinha uma vaga para trans, e de repente eles colocavam a vaga para trans, mas de repente aquela vaga para trans pedia tanta coisa para dificultar que eu não conseguia alcançar aquela vaga. Proposital, você tá entendendo? Que a Bárbara acabou de falar. Aí eu falei assim, eu vou ter que percorrer um caminho mais fácil. Aí eu fui para arte, porque a arte não tem identidade, né? A arte deixa a gente livre, né? Quando você compra um vestido por um estilista famoso, você não está comprando o estilista, está comprando a moda, né? O que você quer usar. Então, eu fui por esse lado. Aí eu comecei a mexer no artesanato. Comecei com pintura, depois fui para a área de perfumarias. Você aulas, como é que vai ser diretamente? Vocês vão... Sim, aí o que acontece? Sobre essa base da minha experiência, eu peguei e falei assim, gente, vamos jogar um curso de aromaterapia, de aromatizantes, de produtos, né, cosmético. E a gente formou uma equipe de meninas, de 6 meninas, são entre elas trans e cis. A gente entrou num acordo de pegar as trans com a idade mais avançada um pouco, para dar realmente uma oportunidade, tanto pela dificuldade que a gente vai, com o passar do tempo, de estar tanto na profissão também, que o mercado sempre está exigindo, né, que a gente esteja plena, aquela coisa toda na idade, e dar esse curso. E a minha outra amiga do projeto também, ela entra com o curso de massagem tântrica, que é para incrementar mais as meninas no trabalho delas sexuais, aquela coisa toda, para deixar um trabalho mais pleno, mais legal. É mais por aí, mas vai ser bem tranquilo. Ah, bacana, bom demais. Parabéns. Sim, mais pra frente trazer as meninas, as alunas, vamos marcar um dia das alunas vir aqui. Para falar como foi o projeto, ele aprendeu, entendeu? Se gostou. Mas vai gostar, né? Eu já fui aluna dela no passado, é uma ótima professora. Já foi? Já. Olha. Eu adquiri o produto dela também. E o produto que essas meninas vão fazer, a gente vai fazer, elas vão fazerem os kits que elas fizerem, a gente vai fornecer para elas, como forma de incentivo, né? Porque você toca algo, usar algo que você fez, é muito, né? Sim. Na altura do campeonato, depois de tudo que a gente passou. E algo que a gente fez é muito estimulante, né? Isso bacana. tudo. É gratificante também, né? Aí elas vão ter isso. Aí elas vão ter esse produto para elas ter o incentivo delas, uma apostila, vai ser bem legal, bem bacana. Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Sheila, como que vocês se organizaram? Vocês fizeram uma empresa, ou é uma cooperativa, ou é uma associação? Ou não, vocês se reuniram mesmo enquanto coletivo para fazer esse trabalho conjunto? Vocês formalizaram de alguma forma? Então, assim... Tem essa intenção? Sim, esse projeto ele vem do MINA. Esse MINA é um projeto que existe aqui em BH, do Ativistas, aqui de Belo Horizonte. E o que acontece? Eles lançam os editais, e nesses editais eles dão a oportunidade para a gente escrever projetos e fazer alguma coisa. Esse projeto que eu sempre bato nessa tecla, que já é o segundo, né? É um sonho meu de sempre estar passando, né? Conhecimento das meninas, para que elas possam construir esse negócio, essa sessão, de ter que ficar enfrentando empresas, essas coisas, quebrando essas coisas, regras, deixá-las com a independência mais livre, para elas poderem trabalhar independente. Aí eu peguei e joguei essa proposta com o meu grupo, e eles aceitaram, foi tranquilo, e a gente vai exercer. Então, assim, a verba vem toda desse edital, que dê suporte para a gente poder exercer esse trabalho. E como que faz para comprar? Então, a gente, os meus produtos, eu já vendo assim, particular. Os meus, esses do projeto, dessa remessa agora, a gente não vai comercializar, a gente só vai ensinar, o objetivo é ensinar, passar conhecimento para as meninas, para que elas possam incrementar mais a renda delas. Mas vamos supor, ela fazendo o produto que você está, elas podem vender, né? Sim, o delas, elas podem vender. A intenção é essa. O que elas produzem, elas podem vender. Mas, assim, a finalidade desse projeto dessa vez vai ser que elas
aprendam. Da outra vez que a gente fez, era para comercializar. Dessa vez, o foco é que elas aprendem. Mas, assim, com certeza a gente vai estar alinhando com as Santuzas. Se ela permitir, a gente traz os produtos depois, ela mostra com as meninas. O espaço é nosso. A fala delas mesmas, da forma que elas aprenderam, a gente silencia, a gente deixa elas falar do jeito delas, que eu achei bem interessante. Não, isso, e se fizer uma loja no Instagram ou Sim. qualquer, né, pela internet que der pra gente comprar, faz a propaganda Sim. aí. Eu também quero comprar. Quando eu for pra aí, eu vou levar um monte. Leva, traz sim, Sam. Vou levar. Vou pedir a Santos pra levar uma lembrança pra você. Vou levar. Obrigada. Não, eu obrigada. vou. Eu falei que ano que vem eu preciso viajar. Vou deixar a Sucena na Áustria com o pai dela. E vou dar um rolê na Europa. Ficar louca! Vou ficar louca na Europa. Ela já é metida aí agora, então, nó. Mas ela não pode falar nada, que ela teve lá em 2019, ela foi pra Áustria. Mas aí eu tive que ficar toda quietinha, né? Porque comportada, bem menininha. E na Áustria, inclusive, o trabalho sexual, ele é regulamentado. Ele é regulamentado, sim. O pai da Sucena veio pro Brasil, eu levo ele pro esputeiro comigo. Levo ele tudo para entregar a cesta básica comigo, entregar a camisinha. Ele e os amigos gringos, tudo dele. o amigo dele fala, Santuza, você é um milagre. Você é muito louco, você é um milagre. Muito bom. Gente, olha, hoje foi muito bacana. Passou a hora voou. Tava tão gostoso que mesmo, voou. gostoso mesmo. Foi muito bom. Amiga, mais uma vez, obrigada. Sheila, muito obrigada por vir participar, interagir. Foi muito bacana ter você aqui também. Pessoal, curte, siga o Instagram das bonecas aqui, Jennifer. Evelyn.Libras. Isso, o Coletivo Rebu. E o podcast, o Instagram do podcast já tá no ar, você já pode ir lá seguir. Podcast. Underline. Disputa, _podcast. Vamos lá seguir, que os episódios a gente vai postar todos lá. Muito obrigada para quem for ouvir. Que vai dar audiência. Obrigada, nosso companheiro ali da técnico, que está sempre ali auxiliando a gente. Gente, obrigada a todo mundo. Ele fica rindo também, Sam? Ele ri igual a gente ri ou não? Acho que sim. Interage conosco. Ele fica prestando atenção em tudo. De vez em quando eu meto o olhinho assim, ele está prestando atenção em tudo. Sério. Isso é bom. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Mais um dia nosso aqui. Obrigada. Muito bom estar aqui, Sam. Obrigada pelo convite.